O time do Palmeiras viu que era necessário rejuvenescer. Hoje só tem atletas novos e com potencial, enquanto o Matos trouxe esses medalhões em má fase. É um ponto interessante para a gente discutir também, né? Essa questão do Cruzeiro ter contratado jogadores com grife, com renome e tudo mais. E na hora que a gente mais precisa deles, não tem um para chamar a responsabilidade, né? É o que a Rafa falou. A gente imaginava, eu imaginava pelo menos, que o Dudu fosse chamar a responsa ontem. O Gabigol tentou, não conseguiu fazer gol, só teve uma finalização, mas o Dudu não tentou. E lá na parte defensiva também, de quem se esperava alguma coisa, porque o Cássio vinha numa melhoria, também vimos uma falha gravíssima, né? Que deu origem ali ao segundo gol. E sobre o Cássio, eu até vi alguém mandando aqui no chat, já vou achar. Vocês acham que precisa de um novo goleiro ou ainda há clima para o Cássio ser o camisa 1 do Cruzeiro? Lembrando que a janela só abre em junho. Eu acho que chegou o momento do Cruzeiro buscar um goleiro para competir com o Cássio. Não dá para o goleiro cometer tantos erros assim e ser incontestável, né? Muito por conta, talvez, da pouca experiência dos dois possíveis substitutos, né? O Léo Aragão tem seus 22, 23 anos, mas é um goleiro pouco experimentado. O Otávio é um atleta que está se colocando ali entre os profissionais ainda, um atleta de idade para jogar no sub-20. Eu gostaria muito de que o Otávio recebesse oportunidades, mas aí quando a gente faz uma análise de futebol, a gente precisa de ser realista e dificilmente um goleiro tão jovem vai receber oportunidades. Existem as exceções, né, mas assim, em lugares bem específicos. A gente lembra do Donnarumma no Milan assumindo a posição muito jovem. A gente lembra do Mikael no Atlético Paranaense, muito por conta da saída do Bento. O Léo Link acaba não respondendo da forma que o Atlético esperava, e aí em meio a uma temporada onde o Atlético precisava se salvar, ele acaba apostando no Mikael. Então é um movimento muito distante do futebol. Mas eu acho que sim, o Cruzeiro precisa olhar para o mercado. Até algumas semanas atrás eu cheguei a responder uma pergunta de que não via necessidade. Acho que o Cássio era um goleiro que poderia se recuperar, mas os erros do Cássio têm se tornado recorrentes em momentos onde eles não poderiam acontecer. Ele errou contra o Red Bull Bragantino, ele errou no jogo de ontem. Então acho que a gente já precisa começar a olhar com mais carinho para essa situação envolvendo um goleiro ali de alto nível para competir com o Cássio. O Cássio é um goleiro já de idade avançada, que tem um contrato longo e um salário alto. É difícil imaginar o Cássio sendo negociado para outro clube, né? E pelo contexto da vinda dele, é difícil imaginar que ele tenha vindo para disputar posição com alguém, né? Fosse para disputar a posição, ele tinha ficado no Corinthians. Então, foi uma avaliação que a diretoria fez ali, um pedido do Pedro Lourenço, né? A contratação do Cássio, a diretoria ali, na figura do Alexandre Matos, dos demais diretores do futebol, fazem a avaliação de que a contratação fazia sentido e trazem o Cássio. Acho que ele fez um bom ano de 2024, em que pese uma falha aqui ou ali, mas acho que em 2025 ele tem deixado muito a desejar e acho que ele vinha, assim, num viés de melhora pós-intertemporada, né? Mas ontem realmente foram lances assim muito marcantes, as falhas que ele tem ali na sequência que originam o segundo gol, né, do Palestino, são realmente falhas muito, muito ruins. E aí eu não sei se é falta de confiança, se é questão de reflexo. Eu acho que o Cássio é um grande goleiro, mas vive uma fase muito conturbada, né? E aí a diretoria vai precisar sentar e avaliar, né? Vai trazer um goleiro? Que nível de goleiro, né? Porque eu concordo com o que o Pedro está falando aqui. Se for para trazer, tem que ser alguém para competir, com condições de competir por titularidade. Tem que ser alguém numa idade assim de prime, né? Físico, técnico. E o Cruzeiro hoje tem ou goleiros muito jovens ou um goleiro já fazendo a curva descendente na carreira. E aí, se for para trazer um goleiro, tem que ser uma solução, né? Para realmente chegar e tomar conta dessa posição. E aí isso vai gerar um outro problema, que é o Cássio, eventualmente, no banco de reservas. Ele vai seguir no Cruzeiro enquanto reserva? E aí eu tô falando porque goleiro é uma posição muito diferente das outras, né, gente? Assim, você não fica fazendo rodízio de goleiro, isso não existe.
Então, como que o Cruzeiro vai lidar com isso? É mais um problema para a diretoria de futebol do Cruzeiro resolver. Eu acho que ele pode se recuperar porque tem talento para isso. Eu acho que a capacidade técnica do Cássio está aí para todo mundo ver. Vinha fazendo bons jogos, mas é o segundo jogo em sequência que ele falha e a falha dele origina um gol do adversário, né? E aí, ou vira a chave muito rápido, né? Ou acaba ficando insustentável até pelo momento que o Cruzeiro vive, né, no campeonato. Se tivesse vencendo, mesmo com uma ou outra falha dele aqui e ali, essa coisa seria amenizada. Mas quando o time tem que escalar 3 montanhas para fazer um gol e a sensação é de qualquer ataque do adversário é gol, fica um pouco complicado. Então eu acho que o momento é muito delicado e eu acho que tem que olhar para a janela do meio do ano, sim, para essa posição, mas não de qualquer jeito. Se for para trazer, que traga alguém para ser uma solução, né? E não mais um problema. Semana passada eu falei que também confiava no Cássio para poder continuar nessa questão de titularidade, Caramujo. Eu até falei que também não achava que o Cruzeiro precisaria ir ao mercado. Ainda fico nessa condição, porque temos aqui o Otávio e o próprio Léo Aragão, que apesar da falha contra o Democrata, pode ganhar oportunidades. Eu, neste momento, daria oportunidades para o Otávio. Temos mais 3 jogos aí na Copa Sul-Americana, outros do Brasileiro até a parada aí do meio do ano. Até porque você ir em busca de um outro goleiro nesse momento, você acaba tirando espaço, inclusive do próprio Otávio também, que custou ganhar essa condição de pelo menos estar ali entre os 3 goleiros do Cruzeiro em condição de atuar. Então eu não acho que o Cruzeiro precisa ir ao mercado, porque temos goleiros aqui que pode, neste momento, e não há tempo mais propício para dar oportunidade para outro diante de 2 falhas em sequência do Cássio, e o treinador que temos hoje à beira de campo tem autonomia para poder fazer isso. Então daria oportunidade sim para o Otávio em algumas oportunidades.